Vamos por tá ligado? partes. No livro tem um mandante, como eu disse. Aqui, o que a gente tem? A gente tem uma palavra para começar o plano. A Rhaenyra volta das terras de Ponta Tempestade, lá do castelo dos Baratheon. Ela volta daquelas terras ali. E ela chega no conselho e ela fala: eu quero Aemond Targaryen. Ela só fala isso e Aí bota o e ela capuz, sai. aí o Daemon Só bota que aí o Daemon entendeu. Que ela falou: Daemon, mata o Aemond Targaryen. Mas o Daemon tem isso nele, é intrínseco. Tem. Ele gosta do Mas fervo. os pretos são assim, eles são impetuosos, eles são emocionais. Sim, só que aí o que acontece? Ele vai na Misária e fala: ó, eu tô sabendo que você conhece uma galera lá em Kingsland. A fofoqueira, A né? fofoqueira. Ele também conhece, mas ele tentou. A O verme Daemon não branco. dá ponto sem nó. Ele falou: você acha que eu vou me sujar sozinho? Vou envolver alguém. Aí ele traz ela pro rolê e ela indica essas duas pessoas. Ele vai pessoalmente até Kingsland. No livro, por exemplo, ele não vai. Ele tá em Harrenhal no livro e ele manda um corvo. E ele manda um corvo falando: um filho por um filho. Caramba. E aí ele dá ordem de ir lá pra matar. Aqui na série ele tá em Pedra do Dragão. Então Entendi. é diferente. A distância. É a distância. Então ele mesmo vai e ele faz o plano Eu ali com a achei galera. legal, eu achei legal. Ele chega Tudo bem. disfarçadinho Só ali. que vocês acham mesmo que o Daemon não ia ter um plano B? Como Sobre assim? o quê? O plano B Sobre o quê? não encontrar o Aemond. Matar qualquer um. Tudo bem, ele pode ter falado isso, mas a gente não tem A gente não viu, essa base. Porém, Tá. a gente não tem essa teoria certa. Quer dizer, a gente não tem o fato concretizado, é uma teoria. Sim. Vamos para a execução do plano. Tá. O Queijos, não sei se vocês perceberam que é o caçador de ratos, logo nas primeiras vezes que ele aparece como easter egg dentro da Red Keep. Vocês perceberam? Não. Ele aparece lá atrás, depois aparece ele de frente no primeiro plano, depois aparece ele lá atrás. Ele fica dando um rolê por interno ali dentro da Red Keep, como se ele conhecesse bem o local. Depois ele fala que conhece. Na hora de executar, que ele fala pro sangue: ó, a gente chegou, é só subir aqui no andar de cima que a realeza tá aqui. Vai lá e mata. Aí que eu vou vai lá e meter o mata. pé. Ah, mas você não vai comigo? Não foi isso que eu entendi. Eu já achei estranho. Beleza, aí ele dá um chute no cachorrinho, que coitado nada, do doguinho. De graça, de Do graça. nada. Beleza, aí eles sobem por uma passagem Foi a cena secreta. mais cruel da série. Foi. Esse é o verdadeiro inimigo. Esse é o tá? verdadeiro. Ele merece morrer. Esse merece. Era um sangue, um filho por um filho. Próximo episódio vai ser pata por pata. Acho que tem que ir pra cima. Então, tem essa coisa de eles já subirem ali e fazerem um plano. Eles entram por uma passagem secreta Na sala do pelo... Rei Lipo. Não, eles entram eles passam pela sala do rei e sobem pro quarto. Quando eles sobem, eles já saem no quarto do Aemond. Não encontra o Ele não Aemond. tá lá, exato. Só que o outro falou que não queria participar, como se ele não tivesse preparado. 5 minutos depois, ele tá com a faca no pescoço da Relina. É. E tava aí, disposto a tudo ali. pergunta que me indignou mais, e eu faço pra todos vocês pra gente entrar nessa discussão. Onde é que tava a guarda real, irmão? Ah, tava com o Cadê Stone os Cold cara? transando lá. Não, o Christian Cole tava lá e tinha alguns da guarda que tava com ele. Aí a desculpa que o roteiro usa é essa. Mas tem outras pessoas que trabalham, né? Então, mas eu Jobs. achei... E Sim. quando ela sai lá, ela dá mó rolê, não tem nenhum guarda ali. Ela sai Nenhum, Ela sai nenhum. correndo com o Ela sai filho. nenhum. Daí Ela- vai pedir ajuda. pô. Ela vai mó Então. galera, ela vai até o quarto da mãe dela. Na minha cabeça, a minha teoria era o seguinte: eles estão ali nos quartos e os guardas ficam fora dali. Porque tanto quando ele passa pela sala do rei, tem lá os guardinhas. Então, Pô, mas tinha quando que ter ele pelo vai- menos entre um quarto e outro. Tem que ter algum. Gente, tinha que ter guarda. vamos lembrar da primeira temporada? É. Esse quarto que a Alicent tá nos seus momentos mais íntimos com o Christian Cole, Era o sabe da que Rhaenyra. quarto que é esse? É o quarto da Rhaenyra. Que ficava guardando a porta. A Rhaenyra sempre teve um guarda, né? É porque assim, a Rhaenyra virou a rainha, então ela foi pro quarto que era da Alicent. Sim. E a Alicent foi pro quarto da Rhaenyra. Cara, todos esses quartos tem que ter alguém na guarda. Ainda mais de agora guarda. que tá em guerra. E ela é a rainha, cara. Como que não tinha ninguém no quarto dela? Não dá, não dá. Mas será que Eu- não é porque Cadê ela o Warwick, mandou? o outro gêmeo? Não, eu Onde é que ele tava? eu Pode trouxe- ser a ordem dela? Não quero ninguém? Não. Porque eu estou lá fazendo uma Ah, safadeza eu- com Pode o ser. Coio. Não, com o Cole tudo bem. Com o Cole tá justificado. Então, Realmente ele ele saiu já do tem, posto. exato. Ele saiu do posto, tá tudo certo. Mas e o resto da guarda, Entendi. cara? Não, eu também acho que Não faz precisava ter sentido. um guarda lá. Eu concordo plenamente, inclusive eu trouxe isso na discussão com o Hessel, a gente fez a análise do primeiro episódio, mas ele trouxe não necessariamente um contraponto, mas ele me trouxe uma visão muito interessante. Que ele falou que ele não se incomodou com a forma que isso foi executado, porque a construção da cena é muito interessante. Então a primeira coisa que eles não tiveram medo de ousar, a cena é clara.
Então, assim, mesmo estando dentro do castelo... Primeiro que o design de produção, vamos aqui exaltar os aspectos técnicos. Sim. Eles estão bem melhores que a primeira temporada. Então, assim, quando você entra nos castelos... A gente já viu mais episódios. Os castelos, eles têm toda uma decoração interna. É tudo muito bonito, é tudo muito bem mobiliado. Tem detalhes bacanas. A luz tá iluminado, então tá escuro, tá dentro de um local fechado. A gente consegue ver as coisas. E ele virou e falou, cara, o que eu achei muito interessante... beleza, tem esses erros de roteiro e tal, mas é muito bacana como você vê os personagens num labirinto nessa cena. Então é uma câmera que vai acompanhando em primeiro plano, mais ou menos, eles andando, e eles vão andando pelos corredores, aí eles vão se topando com pessoas e dando uma volta, aí eles passam pela sala, passam por pessoas que estão rindo, que estão lá e não notam a presença deles. Então, eles ousaram dessa forma na construção de cena. Tanto é que a Helena, quando ela sai lá desesperada, o esperado, convenientemente, é que ela encontrasse, a primeira coisa que ela encontrasse fosse um guarda. Pra pedir ajuda. E o que é a primeira coisa que ela encontra? A Alicent com o Kristen Cole. Sim. E, mano, isso é genial, entendeu? Isso é muito bom. Ela sai, o conveniente é, tipo, ela vai buscar ajuda e a primeira pessoa que ela acha ajuda, o que é? É mais uma quebra ali, tipo, não é o conveniente, é ela vendo a Alicent com o Kristen Cole. Então eu passei a ver essa cena como uma má construção de roteiro, mas uma boa construção técnica. Sim. Então eu não a odeio tanto, mas ainda trago os questionamentos que o Dinho pontuou de, mano, cadê todo mundo e como isso aconteceu tão facilmente, Sim. né? Não Aí, foi alguma sim. coisa que me incomodou, mas que eu fiquei tipo, ué, não tem nenhum guarda. Mas Mas Sim. tem mais Relevante, coisas tá ligado? convenientes que... Depois a gente fala no pós. Mas tem umas coisas convenientes em Casa do Dragão, que é uma parada... E aí eu tive essa conversa também, eu não sei se foi no off, com quem que foi. Mas a Casa do Dragão, as coisas são mais rápidas, né? São... praticamente é uma casa só que tá sendo tratada, que é os Targaryen. Óbvio, a gente tem Velaryons e Hightowers, mas o foco é Targaryen. E eles têm dragões, então as coisas também são mais dinâmicas. Não tem toda aquela parada de construção de Game of Thrones de 5 episódios pra chegar em algum lugar. E a gente se acostumou com bons desenvolvimentos, boas situações. Então o que eu falei pro Hessel nessa análise de episódio foi... Se fosse um Game of Thrones da vida, o que a gente não pode comparar, mas a gente de certa forma está acostumado, o primeiro episódio seria a Rhaenyra falando que queria a cabeça do Aemond. O segundo episódio seria o Daemon fazendo os mequetrefes pra rolar alguma coisa. O terceiro episódio seriam os caras situando o castelo. E o quarto episódio seria eles matando o filho. E isso tudo que aconteceria em muito. 4 episódios aconteceram em 10 10 minutos. minutos, exato. E isso é porque Fogo e Sangue, A Casa do Dragão, são obras mais dinâmicas. E aí a gente acaba lidando com muitas conveniências. E a expectativa, ela tá muito em cima de quem lê os livros. Por exemplo, vocês não leram e gostaram muito da cena, porque ali a intenção... Gente, era óbvio que a HBO não ia arrancar a cabeça de uma criança. Isso era óbvio, gente. Isso era Não, mas óbvio. achei Isso foda sim, o mas a efeito de ser- decisão que ela explicou pra gente aqui... Seria legal. achei Sim. Aquilo seria Sim. incrível. Sim, E sim. não era difícil, né, colocar? Não era. E ficou meio Não trapalhões era. os caras. Ai, como é que eu vou descobrir quem é o homem? Ah, não sei, tipo, abaixar a calça do menino? Não é tão difícil assim. Não, e ficou estranho. Assim, a gente precisa entender também. Tem muita gente defendendo essa cena com relação a Helena. A atriz que faz a Helena é a Sophie Saban, se eu não me engano, Sophie Saban. Eu não gostei da atuação em si. E eu não acho que é também. problema dela. Eu acho que é um caso de direção. Pode ser, pode ser. Eu acho que é direção. Porque assim, a gente tem uma Helena construída com muitos altos e baixos dentro desde o momento que ela foi apresentada. Altos e baixos. Psicológicos, Altos né? e baixos psicológicos, porque a gente não vê tanto isso. Mas ela é uma pessoa que ela tá sempre prevendo as coisas, como ela preveu nesse episódio. Sim. Lá no início ela fala, no momento, só eu estou olhando pelo menino. Ela dá um destaque. Aí o Aegon entra e pergunta, cadê o Jaehaerys? Ele tá na biblioteca. Deixa ele lá. Não vai encher o saco dele. Não, porque ele tem que aprender, porque ele vai ser rei. Mas deixa o menino lá, não sei o quê. Aí ele tá saindo e ela fala, eu tô com medo. Medo do quê? Tipo, a gente tem dragões por todos os lados. Rhaenyra não vai ousar vir aqui porque a gente tem a Veigar. Aí ela falou, não tenho medo de dragões. Tenho medo de ratos. O caçador de rato foi que botou uma faca no pescoço dela. Sim. Então ela já previu o que ia acontecer, assim como ela previu que o Aemond ia perder um olho, assim como ela Sim. previu que a Rhaenys ia sair debaixo do fosso dos dragões lá e ameaçar eles lá na coroação com a Meleys. Da construção... Mas ela tem essa vidência? Ela ou não? é- ela é Ela uma tem. Targaryen, oráculo. ela não Alguns é a primeira, Targaryens né? têm, né? Ela A é um gente oráculo? eu não acho que ela é uma oráculo, mas a gente tem mais exemplos de Targaryen que tiveram visões e profetizaram coisas que realmente aconteceram. A perdição de Valíria, que foi aquela cidade de Valíria, A que cidade ficava mágica. em Essos,
que surgiram os dragões, etc e tal, ela foi destruída, completamente destruída, levando praticamente todos os dragões e todas as famílias que estavam lá. Exceto pelos Targaryen, pelos Celtigar e pelos Velaryon. E os Targaryen foi justamente porque teve a Daenerys, que ela teve essa visão. Daenerys Targaryen, ela teve uma visão sobre essa perdição de Valíria, sobre esse evento cataclísmico. Os Targaryen acreditaram nessa visão, saíram de lá e efetivamente aconteceu. Só a família dela, o Aenar pegou a família, a Daenerys fazia parte, pegou o único dragão que ele conseguiu pegar na época, que foi o Balerion, e eles vieram. 12 anos depois, Valíria sucumbiu. Isso que eu ia falar, se tivesse alguém ali, algum rei, alguém inteligente perto dela, veria que as coisas que ela tá falando faz sentido. Mas você viu como eles tratam ela? O próprio Aegon fala assim, Relina, sempre muito peculiar, minha irmã, não sei o que lá. Ninguém leva muito a sério. Ninguém leva a sério. O Viserys, o pai dela, também era um Targaryen sonhador. Ele levava a sério? Ele preveu o Aegon no trono. Vocês não lembram desse episódio? Verdade. Ele preveu que ele viu o filho sentado no trono com a coroa do conquistador. Olha, chega arrepiou. Ele viu. E ele prevê uma outra coisa que a gente vai ver mais pro final, depois que eu não vou comentar agora. Mas ele tem 2 profecias dele, uma já se cumpriu. Então ela tem essa peculiaridade. Você falou bastante de easter eggs nos cenários. As paredes do quarto da Relina estão todas rabiscadas. Como se fossem grafites, porque ela escreve muita coisa nas paredes. E ela faz desenhos. Nossa, não muita coisa que ela aborda, ela foca muito em aranhas, insetos em si. Ela tem uma peculiaridade. Porém, ela tem uma coisa que é ansiedade. Você percebe que ela tem... quase que eu solto spoiler. Mas vocês vão perceber bastante isso daqui pra frente. E... pra mim, ela teve uma espécie de ansiedade ali, na hora que ela ficou... Uma crise. Ela travou, uma crise. Sim. Ela teve uma crise. Não foi fácil escolher entre o filho e outro. Mas eu acho que a atuação em si ficou a desejar. Não pela forma como... mas é porque eles construíram ela desse jeito. Tá, mas caramba, vão matar o filho dela, entendeu? Entregou. Tipo, então, ela não gritou... Ela não pediu ajuda. Foi muito assim, estranho. Poderia ter melhorado muito, tá ligado? Tipo, imagina uma cena com mais fechado nela e ela só lacrimejando assim e não conseguindo falar, tá ligado? Sim. Dá pra você melhorar isso se eles não querem dar esse diálogo pra ela de não, por favor, não mate meu filho. Não, e outra coisa, gente, os caras estão ali no maior perigo. Porque eles estão dentro do quarto da rainha e pode chegar alguém a qualquer momento e eles ficaram trocando ideia. Não, acabaram de matar o filho da Rhaenyra, tá ligado? Exato. Eu acho que, assim, a gente também pode usar o roteiro como... O roteiro pode ter usado um artifício de que foi uma falha dos verdes não ter colocado guardas e tal. Eles baixaram definitivamente a guarda e aconteceu o que aconteceu, o inimigo foi lá e pegou uma brecha. Porque, de certa forma, foi um plano inimigo. Foi o Daemon que mandou, entendeu? Então, eu acho que essas coisas fazem com que enfraqueça um momento tão épico.